Olá, pessoal. Bom dia. Aliás, boa tarde, né? Já estamos à tarde aqui, a gente vai tão... O tempo passa, né, que a gente nem percebe. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí, mas esse nosso bate-papo aí, que com certeza vai trazer muitas informações e enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento daqui para frente. Sim. Bom, pessoal, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos que estão por aqui, né, nos representando aqui o nosso mercado. Passar aqui só um recadinho a todos aqui, para a gente, a princípio, deixar o microfone no mute, né? E a gente está aqui para esse bate-papo para falar um pouquinho da nossa indústria do turismo, e aí com grandes especialistas na área. Eu gostaria de dar as boas-vindas aí ao Hugo Souza, que representa a B2B Reservas, e ao Felipe Fará também, que representa aqui a empresa HRS. Cada um deles vai fazer uma breve apresentação das suas empresas, né? E a Beth Santos também, que representa aqui a Meliá Hotels International, nossa casa, atuando no segmento Tour and Travel e mais. Por favor, Beth, Hugo, fiquem à vontade. Dá as boas-vindas aí aos nossos convidados. Boa tarde, eu já falei um pouquinho, né? Agradeço a participação de todos, agradeço a participação do Hugo e do Felipe, que certamente vem trazer aí muitas novidades, né, do mercado de distribuição e de negociação, que é importante nesse momento a gente estar antenado ao que vem por aí. Agradeço mais uma vez e deixo a palavra aí para o Hugo e para o Felipe. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer, né, o convite em nome da B2B Reservas. Espero poder contribuir um pouquinho com o nosso mercado, um pouco de insight, né, sobre negociação, distribuição, e que esse nosso bate-papo aqui seja bem proveitoso a todos. Cris e Beth, obrigado pelo convite. Hugo, um prazer estar contigo. Espero que seja um ótimo bate-papo. Acho que a gente já pode seguir com o Hugo aí, depois eu faço uma breve apresentação também. Beleza. E a gente vai para o conteúdo, que eu acho que é o que está todo mundo esperando. Muito bom, exato. Amigo Hugo, fica à vontade, está com você a palavra aqui. Eu vou passando aqui os slides, tá bom? Tá bom. Primeiro, para apresentar a B2B Reservas, pode passar um slide, por gentileza, Cris. Hoje a B2B, né? Quem somos? Basicamente somos uma empresa jovem no mercado, né? Estamos completando aí 7 anos de operação, mas uma empresa de tecnologia que nasceu integrada ali para conectar todas as partes do ecossistema quando a gente fala ali em viagens corporativas, né? Todo o nosso projeto é trazer para um único ecossistema todos os envolvidos, desde do hoteleiro de uma parte até uma prestação de conta, por exemplo, do cliente final lá quando ele recebe uma fatura do seu cartão. Então, hoje nós já nascemos em nuvem, né, ali seguindo todos os requisitos de PCI Compliance para transacionar dados de cartão, que hoje é uma questão bem delicada, né, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente está falando de distribuição, compartilhando dados, meios de pagamento, e o principal, né, manter a alta disponibilidade e segurança de todo este ecossistema, que é o que nós precisamos cada vez mais. Pode passar um, por gentileza, Christian? E hoje, quando eu falo do nosso ecossistema, né, o nosso objetivo ali principal é que para a agência ou para um cliente, ele tenha todas as informações necessárias ali para ele em um único ambiente, né, que é dentro da nossa plataforma, e através da plataforma a gente acaba conectando ali as empresas, as redes hoteleiras, os OBTs, que é essencial nessa gestão de viagens, né? E trouxemos para dentro deste ambiente o que antes acaba trabalhando a figura do banco, né? De um lado ali bancos adquirentes, por exemplo, uma Mastercard, um Banco Itaú, Santander, que são parceiros da B2B, Bradesco, nós trouxemos para dentro deste ecossistema, né? Assim, trazendo uma maior visibilidade para a agência e para o cliente, ter um processo 100% integrado, desde o momento da reserva até o pagamento, quando acontece lá no check-out, por exemplo, dentro de um dos hotéis da Meliá.
né? Acaba trazendo toda uma integração, uma expertise num único ambiente. O cliente não tem que ficar buscando informações de fontes distintas para poder seguir com um processo de conciliação, por exemplo. Tá? Por gentileza. Pode passar, Christian. Tá? E os nossos principais parceiros hoje, né, dentro do mercado, B2B, no início do projeto, firmou uma parceria com a Abracorp, então hoje as agências associadas, né, foram as primeiras a utilizarem a plataforma da B2B, e hoje a B2B conta aí com mais de 150 agências e operadoras trabalhando com a nossa tecnologia. Trazendo para este ambiente, né, essa conexão, trouxemos a Mastercard, que é o nosso principal parceiro para a geração de VCN. A gente vai acabar falando um pouquinho aí de meios de pagamento na nossa conversa, né, e dentro de todo esse eco conectado ali os hotéis, as agências de operadoras e o banco, gerando o que a B2B chama do ecossistema 360, tá? Pode seguir, Christian? E dentro, né, de todo este processo, hoje a B2B possui aí em torno de mais de 150 empresas utilizando, né, essa tecnologia de ponta a ponta. Quando eu falo de ponta a ponta, já conectado com o nosso meio de pagamento, com nosso canal de distribuição. Hoje a B2B conta com mais de 4.000 hotéis disponíveis dentro da nossa plataforma, tá, de canal online, desde hotéis de grandes redes, como vocês, como a hotelaria independente, que às vezes era um grande gargalo para as agências de viagens, né? Eu gosto de usar um exemplo muito prático aqui, às vezes um hotel na cidade de Conceição de Mato Dentro. Não tem um hotel na rede Meliá lá, mas o cara precisa se hospedar porque um cliente que ele atende está indo para aquela cidade. Você falou uma cidade que eu conheço, hein, cara? Já passei por lá, hein? Conhece? Rapaz. Pô, e Telemaco Borba. Eu gosto de usar uma cidade bem, né, bem conhecidas, né, Hugo? Bem conhecidas. Muito bom, muito bom. E que muito faz parte, né, do cenário, da dinâmica de inúmeras empresas, né? Eu gosto de usar a Conceição do Mato Dentro ali, porque tem Telemaco Borba, são muita mineração e tem empresas. Exato. Vai para lá, o viajante ele tem que se hospedar. E a agência de viagem, dentro desse cenário, é o que a gente fala, né? Quanto maior é o conteúdo de hotéis online, maior vai ser o tempo de resposta para o viajante. As empresas que utilizam como a tecnologia, o OBT, o Online Booking Tool, acaba tendo a disponibilidade desse hotel na palma da mão dele, né? Então, esse é um dos pilares da B2B, né? Trazer a hotelaria independente para o mundo online também. A gente fala, né? Nas grandes cidades, nas grandes capitais, nós já temos as grandes redes e consegue distribuir. Mas e nas cidades secundárias? E ela faz parte da jornada de viagens de uma empresa. Então, a gente tem que trazer a hotelaria para o mundo online. Então, foi o que nós buscamos, né? E dentro da divisão B2B Reservas, hoje é bem segmentado, né? Nós temos um segmento, o B2B Pay, que é voltado, ele é dedicado a meio de pagamento, a geração de VCN, né? Ou seja, para cada reserva emitida de uma empresa, geramos um número de cartão para pagamento daquela hospedagem, então aquele conceito nasce conciliado. As empresas hoje tinham uma grande dificuldade em utilizar o VCN, cartão virtual, devido à conciliação. E na parte do B2B Booking, é exatamente trazendo a hotelaria para o mundo online. Hoje, mais de 4.000 hotéis, e a meta da B2B é chegar, né, ou era, né, temos que rever um pouquinho agora esses números, é chegar a 5.000 hotéis distribuídos no Brasil de forma online. Tá bom? Isso era um pouquinho, queria trazer aqui, representando aí os mais de 80 clientes da B2B que hoje já utilizam a plataforma da B2B de ponta a ponta, né? Desde a reserva até o sistema de pagamento, tudo integrado em um único sistema. Tá bom? Obrigado, esse era um pitch aí um pouquinho da B2B Reservas. Legal, obrigado, Hugo. Obrigado, Cris. Seguimos com o Felipe por aqui, né, Felipe? Fica à vontade, amigão.
Exato, obrigado. Bom, prazer estar aqui, prazer conversar com vocês, mostrar uma perspectiva um pouco diferente do que o Hugo apresentou. Acho que tudo começa na HRS com o nosso propósito, e o nosso propósito é criar sucesso do cliente. E a gente faz isso através de alguns pilares. Então a gente entende que o sucesso do cliente é passar por essa jornada do viajante no ecossistema completo de viagens, em que a gente entende de uma maneira um pouco diferente do que a B2B apresentou, com outros passos, né? E a gente faz isso através de inovações tecnológicas, toda a nossa plataforma e todo o nosso conteúdo proprietário da HRS, somos nós que desenvolvemos, somos nós que criamos, a gente não depende de nenhum terceiro, e isso dá para a gente flexibilidade e rapidez para que a gente se movimente para onde o cliente quer ir. E a gente identifica essas necessidades do cliente de maneira bastante rápida e personalizada e atua para trazer para ele aquilo que está de mais novo, o que existe mais novo, ou qual a principal tendência em base dos maiores clientes globais e das empresas mais exigentes no que tange a viagens corporativas. A gente faz isso também através de um pilar de transparência, tanto para o cliente corporativo quanto para o hotel, então trazendo o máximo de informação possível com rapidez, tudo de maneira online, para que o cliente consiga ter maior controle e visibilidade do programa dele, e o hotel também consiga reconhecer os clientes e atuar da melhor maneira possível para receber esse cliente corporativo, e desde antes da viagem dele até o pós-viagem, né? Gerando uma relação ganha-ganha. Então, o cliente corporativo ganha benefícios óbvios por ter um ambiente online com transparência, com inovação, também ganha um benefício de atuar com as ofertas mais atrativas que existirem no mercado a cada momento em todos os hotéis globalmente. E os hotéis se beneficiam de clientes corporativos que eles já têm uma relação corporativa ou que não têm uma relação corporativa, e a HRS traz para esses hotéis através de uma série de ofertas estratégicas e estratégias que a gente tem no nosso canal. A HRS é uma empresa global, a gente está presente em mais de 50 mercados, com mais de 35 escritórios hoje, são 1.600 experts em hotel, e a gente atua com mais de 3 mil grandes empresas, sendo das quais mais de 200 delas das Fortune 500, ou das 500 maiores empresas do mundo todo. Alguns nomes só para trazer, como Google, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Schneider, Siemens, Bayer, Bosch, e aí vai, Volkswagen, enfim, diversos segmentos, e também muitos locais, Embraer, JBS, BRF, Banco Santander, Banco Bradesco, Itaú, Claro, Telecom Itália, que é a TIM, enfim, e tantos outros. Que bom. E o que a gente entende como o ciclo, a ponta a ponta, então o ciclo completo de viagem começa na parte da negociação. A HRS hoje é o maior player de negociação global em número de room nights. Ano passado a gente negociou mais de 44 milhões de room nights de clientes corporativos no mundo todo. Nós temos, uma vez negociado e o cliente tem toda a nossa consultoria para fazer a melhor escolha estratégica do programa de viagens, a gente parte para carregamento de tarifas, que é cada vez mais complexo com os diversos canais, e o cliente não tem visibilidade disso, então a gente traz isso para o cliente para que ele atue de maneira estratégica, e a gente tem também a única ferramenta online de auditoria em tempo real de tarifas corporativas para garantir que o cliente tem aquilo que ele negociou em tempo real na mão dele, seja na nossa plataforma de reservas, que é o que a gente chama de Search and Book, e aí isso pode ser customizado para o cliente corporativo, seja na OBI, e a gente tem mais de 140 OBIs que a gente trabalha globalmente. Além disso, a gente tem uma série de serviços ao cliente, que são suportes desde o check-in e check-out à distância, que hoje faz ainda mais diferença para o cliente nesse momento de pandemia, mas também com muita tecnologia. Então a gente tem a única ferramenta 100% online de remarcação de reservas em tempo real, a gente tem recomendações baseadas no perfil do viajante específico de hotéis que caibam dentro daquilo que ele está buscando, e também a gente tem processos offline globalmente em todos os time zones, em todos os horários do mundo para atender o cliente caso exista alguma dificuldade. Nós temos métodos de pagamento ou soluções de pagamento através de cartão de crédito virtual,
E a gente, para os clientes que utilizam o nosso método de pagamento, a gente também tem o processo de conciliação e expense management, e hoje isso tudo faz com que o cliente ganhe tempo, e tem o que a gente chama de hard savings e soft savings. Então, hard savings são economias diretas, quando coloca dólar em cima de dólar, real em cima de real, ele gasta menos do que ele gastava no passado. E a gente chama de soft savings, ganhos de processo. Então, redução do tempo do processo, maior autonomia para o gestor de viagens, para ele tratar aquilo que é estratégico e não tratar aquilo que é operacional. E a gente faz, e a gente também dá suporte a clientes corporativos quando o método de pagamento não é o nosso, a gente também suporta esse cliente com o método de pagamento já escolhido pela empresa dele. E a gente amarra tudo isso com dados. Então, como a gente trabalha num ambiente que é 100% online, a gente traz para o cliente corporativo transparência, visibilidade com diversos KPIs, e para o hotel a mesma coisa, inteligência e negociações mais atrativas e mais assertivas para que o cliente ganhe o máximo, para que o hotel ganhe o máximo possível de volume. Né? A gente faz isso globalmente, numa escala gigantesca, temos todas as cadeias globais, obviamente conectadas com a gente, mas também um número sem fim de hotéis independentes, atuando nesses deliciosos destinos que o Hugo falou, então de Telêmaco Borba, a Felixlândia, a Xanxerê e a Lucas do Rio Verde, esteja onde o cliente estiver, estamos também. E é essa a nossa missão, é isso que a gente entende como sucesso, gerar sucesso para o cliente corporativo. Essa é a força da distribuição, né? Isso que a gente consegue enxergar por aí. Eu acho que a gente tem aí, não tem barreiras quando chega o mundo digital, né? Chega o mundo de distribuição e a gente segue, né? A tecnologia não pede licença, né? Exatamente. E a gente tem que estar antenado nisso, principalmente acho que num momento como esse. Quanto mais tecnologia a gente tiver, mais sucesso teremos, né? Vide agora, nesse momento, quem é contra a tecnologia está sendo obrigado a utilizá-la porque é um meio, né? Fácil hoje de estarmos todos juntos aqui, de certa forma, né? Conversando, se não tivesse a tecnologia, não seria possível. Então, acredito que o futuro aí é cada dia mais a gente trabalhar muito mais com tecnologia, principalmente no segmento de corporativo, que a gente sabe que não é um segmento que ele como um todo é tão coeso na tecnologia. A gente sabe que tem muitas empresas ainda que estão engatinhando nesse processo, né? E acreditamos que agora, por conta de toda essa situação, eles vão ter que dar um push nisso para algumas mudanças que provavelmente vão vir aí nesse segmento e comportamental também, né? Acredito que nesse momento que a gente está passando, não só a tecnologia está mudando, as pessoas estão mudando, o comportamento e o comportamento do consumidor corporativo também deve mudar, né? Não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acredito que sim. Sem dúvida. Beth, eu acho que se de um lado a gente tem a necessidade do uso da tecnologia para relações como essas, por causa da pandemia, que é a situação de saúde, a falta do controle dessa doença que a gente tem hoje, do outro, o que a gente vê é que é isso que vai trazer segurança para o viajante e para o processo. Né? Então, os dados globais, e no Brasil não é diferente, mostram que aproximadamente 60% das reservas de hotéis são feitos de maneira offline. A empresa não sabe quanto pagou, como pagou, aonde pagou, ela sabe que ela tem uma conta. Né? E isso não é nada de controle, não é transparente para a empresa, não é transparente para o hotel, e isso não gera a economia e a necessidade de segurança que as empresas têm hoje. Acho que antes tinha mais leniência no que é o ambiente corporativo de viagens, eu reservo como eu quiser, eu pago como quiser. Eu acho que hoje a empresa vai estar cada vez mais preocupada em, será que aquele hotel que eu estou reservando tem a tecnologia ou tem os protocolos necessários de segurança para que eu possa recomendar ao meu viajante corporativo que ele vá para esse hotel? Então isso passa a ser o que a gente chama de duty of care, né, que é cuidado com o viajante, um dos principais pontos de atenção, e que somente a tecnologia vai conseguir cumprir e fazer essa ponte. Né? Ninguém mais tem tempo, como em 1990 ou 80, de ligar para alguém que vai ligar para 3 hotéis para pegar 3 cotações para passar para uma outra pessoa. A pessoa já viajou, já foi.
né? Pegando esse gancho do Felipe, eu acho que muitas empresas repensam a partir de agora, né? Porque imagina no momento que abriu a pandemia, né? Lá em março, muitas pessoas estavam viajando, né? E a empresa que não tem um controle, não sabe onde o viajante está, deve ter ficado enlouquecida, porque como é que ele contacta essas pessoas? Ele não sabe onde está, né? Se aconteceu alguma coisa, se não, é responsabilidade do compliance da empresa. Então, é importante isso. A gente vê hoje que é muito importante você ter o controle e saber onde está o seu funcionário, né? Porque em algum momento que der algum problema global, você não consegue encontrar essa pessoa e que muitos devem ter tido muitos problemas nesse período aí da pandemia, né? Exato, não sei se vocês têm algum case que vocês tiveram conhecimento nesse ponto. Levando nessa consideração no comportamento, muitas das empresas elas começaram a rever por completo a sua política de viagens, que em muitos desses cenários, uma situação dessa ela não estava prevista. Né? Sabemos que muitas empresas têm uma política de viagem de ponta, né? Ele consegue localizar todos os seus viajantes, saber onde eles estão se hospedando, só que sabemos que muitas empresas acabam entendendo que a política de viagem dele é o mínimo de diárias, antecedências para solicitar uma reserva e está bom, e não é. Né? Então, nós teremos uma série de mudanças relacionadas a essa política de viagens. Uma delas, né, algumas empresas já começaram a identificar qual é o protocolo de saúde dos hotéis preferenciais que eu estou utilizando hoje. Este hotel que eu identifico como um preferencial, quais são os protocolos que ele está seguindo para receber o meu viajante daqui a 20, 30 dias, por exemplo, numa retomada. Então, muitas empresas começaram a entender, né, e a trabalhar neste cenário. Até compartilhando, né, cases, nós temos clientes que hoje ele começou a olhar qual é a necessidade daquela viagem. Ela é uma viagem para voltar, se hospedar, prescindível, o viajante ele tem que estar naquela cidade, na localidade? Sim. Então, ele começa até a mudar os requisitos, os parâmetros para poder autorizar uma viagem. Esse ponto aí de mudança de comportamento que eu queria até tocar com vocês. Vocês preveem, então, sim, né? Eu imagino que conforme tudo isso acontecendo com a gente, né, tendo em vista essa situação toda, a gente terá uma mudança de comportamento, não só de comportamento do usuário final, mas eu creio que isso muda até o comportamento de compra, né? O nosso cliente que vende para o cliente final, né? Exato. Cris, acho que respondendo tanto a sua pergunta quanto a da Beth, eu acho que assim, quando a gente olha para o passado, a gente via que o controle desses viajantes, que é o duty of care, ele era muito mais para uma questão de segurança. Então, por exemplo, deu um golpe na Turquia, eu tenho alguém na Turquia, o que eu faço com esse cara? Eu tenho que dar alguma direção para ele, vai para a embaixada, pega um avião, se esconde debaixo da mesa, alguma coisa ele tem que fazer. Né? Hoje é muito mais do que isso. Antes da viagem, para onde ir, como é que eu garanto que aquele hotel tem a segurança sanitária necessária no momento da negociação, como é que eu identifico isso no momento da reserva, no canal de reservas, como é que esse hóspede ficando lá e depois da volta, como eu trato isso. Então as políticas sem dúvida vão ficar muito mais complexas, eu acho que vai existir uma racionalização, já existe, né, uma racionalização das viagens, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista da segurança do viajante, da família dele e da própria empresa. Né? E quando a gente fala em cases, Beth, a HRS, por ser uma empresa global e a gente tem uma atuação muito grande na China, a gente já vê essas mudanças. Alguns dos nossos clientes, como por exemplo a Hyundai, que é da Coreia, ou na China, a gente tem uma série de empresas estatais da China, a gente deu consultoria para eles para a mudança do processo de viagens, e a gente já tem determinados quais são as perguntas que a gente vai fazer nas negociações dos clientes para identificar se esses hotéis são compliant, né, se eles estão de acordo com o que a empresa precisa, e a empresa logicamente pode adicionar perguntas adicionais durante o processo de RFP para que faça a identificação desses hotéis. A HRS deve, dentro das próximas 2 semanas, lançar um selo, e isso é informação de primeira mão, um selo para ajudar o viajante a identificar se esse hotel é um hotel
seguro do ponto de vista sanitário, e a gente tem uma parceria global com uma empresa especialista nisso, em que a gente vai poder normalizar os programas de diversas cadeias globais, como por exemplo a Meliá, né, que estão implementando com também o que existe de padrão global de segurança sanitária. E quando a gente fala de case, a HRS atua nesse momento, por exemplo, na Itália a gente atuou com uma série de empresas de cruzeiros para garantir a segurança das pessoas que estavam embarcadas. A gente atuou com uma série de com o exército alemão e também com o governo da Califórnia, desde uma negociação relâmpago que a gente negociou mais de 1.000 hotéis em 4 semanas, carregou todas as tarifas e conseguiu auxiliar, e está conseguindo auxiliar o governo da Califórnia na alocação das pessoas que estão trabalhando para atuar no combate ao coronavírus no estado. Então a gente tem uma experiência global já comprovada, casos reais, em que a gente vê a expertise necessária e a agilidade necessária também para atender o cliente corporativo em todos esses estágios. Então a gente vê sim uma mudança clara de comportamento, e eu acho que o próprio viajante, ainda que existe uma pesquisa que fala que 72% das pessoas, quando puderem viajar, vão querer viajar de novo, né, existe uma intenção dessa viagem, existe uma preocupação muito grande também em como tratar essa viagem, como garantir. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, né, de Telêmaco Borba, como é que eu garanto que o hotel que está lá tem os tem a segurança procedimentos necessária? Exatamente. Esse é um ponto que no nosso mercado é bem complicado, né? A Meliá já tem um programa aí, que é o Stay Safe, então todos os hotéis worldwide já estão com esse programa, né, de esteja seguro com a Meliá, que é super importante, foi feito junto com o Bureau Veritas, que é uma empresa certificadora internacional, né? Então a gente está buscando tanto a segurança dos nossos clientes quanto dos próprios funcionários, né? Acho que é super importante isso. E aproveitando esse ponto, vocês acreditam que vai haver sempre, como a gente está falando, essa mudança, mas vocês acreditam que mesmo com essa mudança, tendo muita tecnologia, a gente vendo agora que funciona de certa forma, vocês acreditam que as viagens corporativas tendem a cair por não ter tanta necessidade presencial em algumas situações, ou não? Falando de futuro, né? De futuro. Eu acho que prever o futuro é até difícil, né? Cada dia nós temos uma informação nova, mas entendemos que sim, que as viagens corporativas têm né, é possível que diminua bem aí a sua demanda. Hoje, B2B, a gente estima ali em torno de 20% a 30% do que estavam, principalmente pela reestruturação na política de viagem das empresas. Eu trago aqui alguns cases hoje de empresas, né, que a B2B atende, que eles mesmos já identificaram que nesse período de pandemia, inúmeras viagens corporativas que ele demandava não se faz necessário, porque hoje ele conseguiu se adaptar. Então, as próprias empresas identificaram, existe a possibilidade de adaptar, são cenários, identificar a necessidade, qual é o objetivo daquela viagem, e aí sim eu vou demandar ali um pedido e seguir né, para esse meu destino. Entendemos que sim, vai ter uma diminuição, né, ali entre 20%, 30%, devido à readaptação na política de viagem, a necessidade. Trago exemplos da B2B. Nesse período de pandemia, é o período que nós estamos com o maior número de implantação de meios de pagamento de cartão virtual. E grande parte dessas implementações, até há 4 meses atrás, a gente estaria em loco. Hoje a gente está fazendo todas elas à distância. Então, querendo ou não, a própria B2B já diminuiu as nossas viagens corporativas. Está tendo uma economia também, né? A empresa acaba tendo uma economia, né? De certa forma. Acaba tendo uma economia. Beth, eu vejo isso de maneira similar, no sentido de que claramente vai haver uma queda. Eu separaria em 2 momentos. Um momento em que o que é a retomada e até haver uma vacina, e depois. Então, como o Hugo disse, é impossível prever o futuro. Eu acho que a queda vai ser muito maior do que 20% a 30% nesse primeiro momento, até porque se o lockdown, entre aspas, começou ao final de março e a gente já está em junho, 25% já foi embora.
né, do ano. E essa retomada deve ser bastante lenta. Um estudo apresentado ontem pelo Hotel Invest mostra que a ocupação hoteleira deve ficar alguma coisa em torno de 35% de ocupação ao final de 2020, contra o que era 70%. Então a gente já vê uma queda de 50%. Isso, de maneira geral, a gente não está falando particularmente só do corporativo, né? Claro. Mas eu acho que a consideração ao cliente corporativo nesse momento é a seguinte: quando a gente olha as empresas, as maiores empresas, que são as empresas, por exemplo, com quem a HRS atua, todas elas são negociadas em bolsa. Em média, essas empresas perderam 30% do valor de mercado delas. É impossível que um corpo gerencial responsável de uma empresa não olhe para os custos deles e dê uma resposta ao acionista, né, que diga, eu vou conter custo. Então eu acho que a diminuição das viagens vai acontecer em dois sentidos. O primeiro é uma necessidade de redução de custo. A segunda é uma necessidade de racionalização das viagens. E aí entra, por exemplo, no que o Hugo estava falando. O que é necessário fazer, o que é possível fazer hoje sem estar lá. Então, assim, né? Exato. Então, muitas vezes, por exemplo, essas viagens para... a gente fala de agrobusiness, por exemplo, a gente fala muito de Goiás, interior do Centro-Oeste. Então, em campo. Muitas vezes isso é um gerente de planta ou um regional indo lá para ver a operação. Essa pessoa não consegue fazer isso hoje por telefone ou por video call. Então, eu acho que, de um lado, hoje a gente vê uma recuperação, ou um cheirinho de recuperação, que é muito mais em destinos secundários com viés de lazer. No Brasil, isso. Eu tenho outros dados para falar do mercado internacional. E porque as pessoas estão evitando grandes centros por causa de aglomeração. Enquanto isso é verdade, em um certo momento, os grandes centros vão voltar a ter o volume que eles têm, ou alguma coisa próximo desse volume, e esses destinos secundários, eu acho que do ponto de vista corporativo, vão sofrer mais. Porque se eu preciso ir para a Felixlândia para vender alguma coisa, talvez eu não precise mais. Né, ou para fazer uma reunião interna, talvez não precise mais. Porque ia ser uma ou duas reuniões, vamos por pensando comercialmente, né? Porque não tem muitas empresas lá, né? E você tem a questão da redução do custo, obviamente, mas tem a questão da redução do risco. Eu pego o carro, eu vou para aquele destino que eu não conheço, ficar num hotel que eu não sei como é, fazer uma reunião com uma pessoa que eu não sei por onde andou, e com quem falou, e com quem se relacionou. Né? Então, eu acho que as pessoas vão ter uma preocupação pessoal de como resguardar a si próprios nessa relação também. Como você falou, né, Felipe? Enquanto não tivermos a vacina, tudo é muito incerto e tudo é muito perigoso ainda, de certa forma, né? Você não tem uma segurança e o viajante muito menos, que vai para um lugar desconhecido, falar com uma pessoa desconhecida, como você comentou. Então, acho que a gente tem dois momentos aí, né? Até a vacina é uma coisa, depois da vacina as coisas talvez começam a clarear um pouco. Pode falar, eu vejo que o Felipe colocou um ponto aí muito importante, que é essa desvalorização das empresas, né? E aí é uma coisa que a gente vai puxando. A gente até bateu um papinho de manhã, eu e o Felipe, a gente estava conversando um pouco sobre esse tema, que está muito ligado. As empresas têm a responsabilidade, né, de informarem aí aos seus acionistas uma necessidade de redução de custos, né? E eu vejo que isso pode impactar diretamente a nossa indústria, né? Pensando em renegociações de tarifas, né, Felipe? Inclusive, a partir desde já, empresas que podem abrir a sua RFP, seu processo global de compras aí, e trabalhar em redução, independente do mercado como está, né? Acho que isso pode ter um impacto no nosso mercado, correto? O que vocês acham aí? Hugo, o que você acha, Hugo? Sim, quando a gente olha para o lado de negociação, né, aí eu volto aqui um pouquinho, sempre muito ligando à política de viagens, né? Algumas empresas antes ela tinha ali na política de viagem dela, que ela aceitava negociar uma tarifa de um apartamento duplo, e hoje, devido aos protocolos, ele está começando a rever isso. Será que eu tenho que ter uma tarifa single? Consequentemente, se ele tem que mandar 2 engenheiros para uma determinada, né, localidade, ele está falando de 2 apartamentos. E aí ele começa a rever, e o impacto é direto na hotelaria, né? Antes ele poderia ter ali um volume maior, agora o cara vai se balançar. Mando um, mando os 2, então ele começa a rever este processo. Né? É muito grande. Vejo hoje alguns gestores trazendo
para isso, e uma preocupação muito grande da própria hotelaria de como que ela vai distribuir essas informações, que a gente fala que, né, a Meliá tem o seu plano, né, o seu protocolo já de saúde, mas como que essas informações elas vão chegar até o meu viajante, até a empresa, até o cliente, né? Porque hoje eu falo, a Meliá está fazendo aqui o seu protocolo, as outras unidades, elas estão trabalhando, mas como isso está chegando lá na ponta? Está chegando de uma forma estruturada, e as empresas começam a olhar isso para dentro, né? Então, quando a gente fala de uma RFP, todo esse processo, eu acho que vai trazer novos requisitos de análise, né? Para quando a gente for falar de negociação. Ele vai querer saber, que nem falou, de um selo, quais são os protocolos, desde você tem serviço de quarto para alimentação, então nós teremos novos temperos, vamos falar assim, né, para dentro desta negociação. E o que me chama muita atenção e o que gera um impacto é exatamente nisso, né? Antes você vinha de um duplo, vem para um single, e isso o impacto é direto ali na locação dos hotéis. Hugo, pegando só esse gancho que você comentou, que realmente, sem dúvida, as empresas vão olhar muito, e uma questão que o Felipe também falou sobre isso. Vocês têm algum plano, algum pensamento, como que vocês vão classificar esses hotéis dentro do sistema? Porque o sistema, já que, né, a ideia é que trabalhe-se mais online, essa informação tem que estar online para o cliente ver, né? Existe alguma forma de detectar? Hoje a forma de imediato ali, né, que a B2B encontra para um hoteleiro colocar essa informação, o principal é quando ele cadastra toda a sua disponibilidade no canal B2B Reservas, ele tem a descrição do hotel. Então, ali é o melhor canal que ele tem já para começar a trazer essas informações de protocolo, né? Esse é o primeiro ponto que é de imediato. Às vezes, quando a gente fala de um desenvolvimento, o Felipe conhece bem aí essa parte, não é de um dia para a noite, às vezes a gente consegue colocar algo no ar, mas a gente tem que usar muito da criatividade hoje, das ferramentas já disponíveis para trazer. Então, dentro da B2B, desde uma política do hotel, eles já começaram a trazer algumas informações de requisitos, né, com relação ao protocolo, e todas as nossas integrações com os OBTs lá na ponta, dentro da nossa integração, a gente apresenta a política do hotel, né? Então, essa informação está chegando na ponta, lá para a empresa ou para o viajante, ele consegue fazer essa consulta. Então, tem um trabalho da B2B muito forte com a hotelaria, para que eles possam alimentar essa informação dentro da nossa ferramenta, para que ele possa ser distribuído aí dentro dos canais, né? Então, essa é uma das formas, e uma outra que a B2B vem trabalhando e estudando é como, né, muitas redes, eles começaram a trabalhar com estes selos, né, criaram alguns selos, protocolo, alguns requisitos da B2B trazer para dentro da nossa plataforma, no conceito que a gente tinha há muito tempo, né, que a gente categorizava a hotelaria lá como 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, a gente vai trazer esse selo da certificação do hotel para ser apresentado dentro da plataforma. Legal. Beth, acho que tem duas partes na pergunta, né? Uma primeira do Cris, que fala sobre como isso pode impactar as negociações, e aí depois a segunda, que é o que você falou, que é como é que essa informação pode ser disponibilizada ao viajante através de tecnologia, né? Então, assim, o que a gente nota nesse primeiro momento sim, as empresas têm uma pressão de custos, né, e a recuperação do mercado deve ser bastante lenta, o que deve desbalancear a relação de oferta e demanda e levar a novas negociações, né? Como a HRS tanto fala com a parte da oferta, com os hotéis, que é a minha responsabilidade junto com vocês, por exemplo, né, porque a gente tem essa relação comercial, quanto a gente fala com o cliente corporativo, que é uma outra equipe liderada pela Aline Bueno, né? Então, nesse sentido, o que a gente nota? Que naquilo que tange as negociações, a gente está falando para o cliente, sim, existe uma necessidade de revisão do seu portfólio em vários sentidos. Desde a tarifa, por exemplo, single ou duplo, né, que é um dos pontos, mas muito mais do que isso. Vamos começar pelo volume. Quanto o cliente estima que aquele volume vai cair? Quanto isso muda a relação de poder de barganha do cliente e como é que isso vai se dar com a hotelaria? Então, um cliente que que não tinha um programa adequado, né, ou tem 1000 room nights e tem 20 hotéis, né, a forma de negociar é espremendo o hotel. A gente entende que isso não é correto.
né? A gente entende que existe um balanço muito mais interessante a ser feito com redução de portfólio, por exemplo, o que gera maior comprometimento do cliente com o hotel, porque o hotel vai ter custos adicionais, né? E isso a gente está falando para os clientes, tanto os custos adicionais para se readequar ou se adequar a essa questão da segurança sanitária, quanto como ele vai levar essa informação para o cliente corporativo. Então, de um lado, a gente vê uma alteração sim na dinâmica de mercado que vai levar a renegociações. Isso pode ter um efeito em tarifa. O próprio estudo ontem, que a Hotel Invest mostrou, apresentava uma variação entre 15% e 20% nas tarifas. Isso a gente está falando de maneira geral nos hotéis. Enfim, a gente sabe que essa é parte da dinâmica do nosso mercado, né, em que a flutuação de oferta e demanda leva a esse tipo de adequação. Então, de um lado, Cris, não necessariamente isso é uma boa notícia, né? Mas sim, a gente acredita que aquilo que os hotéis estavam tentando recuperar de tarifa de 19 para 20, que é fundamental para a indústria, porque os hotéis precisam ter um nível saudável de entrega de volta para o investidor, de retornos financeiros, para que continue crescendo o parque hoteleiro. Nesse momento, com muita disponibilidade na mão, eu não posso deixar de concordar, por exemplo, com o Hugo, que uma das questões fundamentais é ter o inventário online da melhor maneira possível, o máximo possível, para que o cliente consiga alcançar aquele hotel, né? A outra coisa é, dentro dessa negociação, sem dúvida o cliente e o hotel tem que ser muito presente nisso, em como processar todo o ciclo de viagem do cliente para que isso seja saudável, no sentido de negociar, carregar, ter a disponibilidade e a tarifa certa com os amenities certos, e quando negociar, talvez assim, será que o café da manhã em buffet faz sentido agora? Provavelmente não. Mas o café da manhã no quarto vai fazer muito mais sentido. Talvez isso aumente custos para o hotel também. Então, acho que tem que ter um balanço disso, né? Eu também acho que existe uma grande oportunidade de ganho de receita adicional dos hotéis. Porque o hóspede que vai até um hotel, ele também não vai estar tão confortável assim para sair. Então, talvez ele almoce no hotel, talvez ele jante no hotel. Então, a apresentação de alimentos e bebidas e a segurança que for passada para esse cliente, quando ele entrar no hotel, que ali é um lugar seguro, vai poder garantir para o hotel também receitas adicionais que não necessariamente estão focadas na tarifa, né, na tarifa que foi negociada, mas trazer aquele hóspede para dentro vai ser fundamental para conseguir depois capitalizar dentro da nova dinâmica que esse hóspede vai ter no hotel. Então eu acho que ofertas diferentes e criativas vão ser fundamentais, e existem ganhos operacionais que os hotéis também podem ter em como reduzir os custos, mantendo o atendimento, mas usando a tecnologia, e isso eu acho que vai ser parte fundamental também, para conseguir ser competitivo no mercado e ao mesmo tempo que prover serviços adequados para o cliente, né? Então acho que de um lado é isso. Do outro lado, Beth, o Hugo tem razão, né? Tudo que é novo precisa de um desenvolvimento, né? A HRS é uma empresa que está há 45 anos no mercado global, a gente atua somente com hotelaria, e a gente tem um espírito de startup. Então a gente já tem desenvolvido hoje, é isso que a gente vai rolar dentro das próximas 2 semanas, globalmente, uma campanha para que todos os hotéis que são conectados à HRS possam responder perguntas para fazer um self-assessment, ou uma contratação de uma empresa global em que eles podem usar um selo específico daquela empresa que é especialista nisso para colocar no site deles para garantir essa tranquilidade ao viajante corporativo, e a gente está desenvolvendo já com as OBIs globais, o próximo passo deve ser com as OBIs globais, como é que essa informação fica à frente do viajante corporativo. Porque a gente acredita que não existe nem mais tempo para ter um processo offline, não existe segurança se tiver um processo offline, quer dizer, como é que eu sei onde está o meu viajante, em qual hotel ele ficou, como é que a escolha dele foi feita, porque quando ele está em viagem, ele está em nome da empresa, e a empresa é responsável legalmente por aquilo. Claro, né? Então, muito mais do que só saber onde o viajante está, agora o canal e a escolha do canal para ter esse controle é fundamental. A escolha do método de pagamento para ter certeza que aquele hotel vai transacionar sem ter contato com o meu cliente é fundamental. Do outro lado, para o hotel, a segurança de que o método de pagamento utilizado é um método de pagamento seguro e que garante exatamente efetivo, Beth, ótima palavra, né? E isso só existe com meios de pagamento eletrônicos, isso é fundamental também.
né? Então eu acho que existe um balanço e uma mudança tanto no comportamento do viajante, tanto nas negociações e na necessidade dessas negociações, mas também na relação que os hotéis vão demandar do mercado, do cliente, dos intermediários, em relação a, por exemplo, métodos de pagamento, para garantir a segurança do viajante também. A hotelaria também vai ter que se adequar a esse momento, né, e essa necessidade, né? Os hotéis que ainda não trabalham muito dessa forma vão ter que se adaptar, né? Sem dúvida. Aproveitando esse gancho, desculpa te cortar. Imagino que é isso. Falando em negociações, a gente está bem no meio, supostamente, de um ano normal de começar as RFPs, né? Supostamente seria nesse momento, né? Visando toda essa situação, essa complexidade que a gente vive no momento, vocês estão já recebendo algum tipo de solicitação de RFP ou não? Assim, as empresas estão totalmente em stand-by, não sabem o que vão fazer. Como que está essa questão das RFP globais, principalmente, né? Legal. Hugo, eu não sei se você quer... Pode, à vontade. Okay. Bom, Beth, a gente, como eu disse, né, a gente trabalha com mais de 250 clientes em negociações, a maioria dessas empresas são globais, a gente tem algumas empresas locais também. Todos os nossos clientes vão renegociar. Eles talvez não renegociem agora. A HRS vai trazer uma inovação também na questão de negociação esse ano para o mercado, para fazer um processo que seja mais simples e menos trabalhoso do ponto de vista do tempo dedicado dos hotéis, né? E a gente vai falar sobre isso no dia 9 de junho, em um webinar para hotéis especificamente, também focado em o que é a hotelaria pós-Covid, né? E clientes que tinham tarifas vencendo no meio do ano, a nossa recomendação está sendo, olha, estenda até o final do ano para que você possa, em setembro, dar visibilidade melhor para esses hotéis de qual vai ser esse volume que você vai ter para negociar. 2, para rever e ter um protocolo mais claro exatamente do que você precisa. 3, para que você tenha para que os hotéis tenham também as pessoas adequadas para negociar. Tem muito hotel fechado agora globalmente, a gente está falando, e por isso a gente entende que precisa de uma extensão de algumas tarifas, mais uma renegociação em setembro a gente vai fazer. Agora, tem alguns clientes, isso globalmente, são poucos clientes, que vão ter uma atuação agora no meio do ano, porque, por exemplo, um cliente nos Estados Unidos, ou um cliente na Alemanha, ou um cliente na China, que tem um ano fiscal específico que começa e fecha em junho, esses clientes ainda vão fazer alguma negociação nesse momento, mas a gente entende que são negociações mais pontuais. A gente, como consultor dessas empresas, está recomendando ativamente que as empresas negociem um pouco mais para frente. Exato. Mas todos eles vão negociar. Ótimo. E pegando como gancho, né, o que o próprio Felipe trouxe, a B2B, basicamente eu não tenho uma vertical que eu cuido de negociações de RFIs, né, porém a gente consegue acompanhar dentro da ferramenta a renovação das tarifas, que tinha como vencimento, né, vencia no meio do ano. E a gente tem alguns números que mais de 60% dessas tarifas elas já foram prorrogadas até o final do ano, seguindo, né, como que o próprio Felipe trouxe. As empresas lá na ponta, elas acabam não tendo uma perspectiva de como que vai ser, né, tendo argumentos para negociar uma tarifa diferenciada para 2021 e tudo mais, porque ele não tem ali ideia do volume dele, né? Se a indústria, se o mercado dele volta daqui a 30, 60 ou 90 dias, ele não tem essa ideia, né? Muitas empresas acabam estendendo esta sua negociação. E o que muitas empresas começaram a trazer, que aí a gente acaba acompanhando, já prevendo para a hotelaria qual é o meio, qual é o canal de distribuição que ele vai utilizar, que isso faz muita diferença na hora que ele está negociando a tarifa dele lá direta lá com o hotel, né? Qual é o meu canal de distribuição? Algumas empresas têm um canal de distribuição preferencial. Então, isso para a hotelaria é fundamental, né? Você saber qual é o canal de distribuição que você consegue utilizar isso dentro de uma negociação. Hoje a gente pega canais de distribuições dentro do mercado que o hoteleiro, aí vocês, hotelaria, chega a pagar de R$5 até a R$45. Então, isso tudo tem que estar dentro da balança. E o tema que entrou muito forte, que as empresas e a hotelaria, eu acho que é um momento até da hotelaria, né, trazer isso cada vez um pouco mais forte, e o que o Felipe deixou muito bem pontuado é qual é o método de pagamento que eu vou utilizar,
né? Esse é um momento, como eu falei lá no início, é o melhor cenário da B2B com implementação de meio de pagamento, porque as empresas começaram a implementar a solução de cartão virtual para que quando ela voltar a negociar, ela vai utilizar este item como argumento de negociação. E é claro, quanto maior o volume de transações pagas para o hoteleiro com forma de pagamento do cartão, a gente acaba gerando benefício para todo o ecossistema, né? A hotelaria sai daquele risco do todo mundo ganha, financeiro, né? Todo mundo ganha, um ganha-ganha, tinha na apresentação do Felipe, né? Um ganha-ganha para o ecossistema. Sem dúvida, eu acho que assim, para dar nome aos bois, né? O mercado brasileiro tem uma prática histórica de usar faturamento como forma de pagamento. Se a gente for falar desse método de pagamento, ele é um método de pagamento offline, não transparente. Não, ele não ajuda, custoso, tanto para o hotel quanto para a empresa. Não é fácil de conciliar. Os hotéis em Telêmaco Borba, a gente vai ficar com uma má fama em Telêmaco Borba. Telêmaco Borba é maravilhoso. Espero não ter ninguém aí, hein? Não me entenda mal, mas, por exemplo, é muito mais. A gente acha que é muito mais difícil lá, mas não é não. Em São Paulo, diversos hotéis geram notas fiscais incorretas, com o endereço incorreto, da forma incorreta, com as cobranças incorretas, incluindo extras onde não deve, enfim. Então, é uma forma de pagamento que não ajuda ninguém. O que isso faz na ponta? O hotel gera, por exemplo, uma nota fiscal errada, porque talvez a informação que chegou para ele da reserva não era clara. Ele manda para alguém ou para algum lugar, essa nota não chega em lugar nenhum. Ou ele manda para o lugar certo, mas a empresa fala, eu não vou pagar porque essa nota está errada. Isso volta de uma maneira que o hotel virou o fluxo de caixa da cadeia. Você é o produto, é você que entrega o serviço e agora você virou o fluxo de caixa da cadeia. E a gente sabe que existem rombos gigantescos em intermediários em relação ao faturamento que vai muito provavelmente quebrar hotéis se não forem pagos. E à medida que que empresas abram, por exemplo, processos de falência, os hotéis não vão poder cobrar, porque qualquer dívida com 6 meses de antecedência, o hotel não pode ser enforçado o método de pagamento. Então, isso é super complicado. Não existe segurança nesse processo. E eu acho que também para o intermediário que faz o faturamento, ele vira parte dessa cadeia de cash flow. Então, eu acho que assim, método de pagamento... Porque muitas vezes o cliente final que tem essa necessidade, né? Como a gente sabe no mercado, tem cliente que quer pagar depois de 120 dias, né? Tipo, a gente acaba sendo o banco dele, né? Tanto a gente como o produto, quanto o intermediário, né? Então, eu acho que é um problema no nosso mercado em si e algumas empresas grandes que mandam, de certa forma, uma demanda muito grande, acabam dando um levante nisso, né? E, infelizmente, o mercado acaba aceitando. Todo mundo acaba, um aceita, outro aceita, quando você vê, está todo mundo participando desse mesmo processo. Né? Porque vocês sabem que um tempo atrás... eu costumo colocar assim, mas que às vezes quem abre o precedente é o próprio mercado mesmo. Às vezes não chega nem uma solicitação, mas muitas vezes a gente sabe que alguns processos de bids aí entre intermediários e empresas, a gente sabe que essa é uma ferramenta de negociação. Exatamente. Eu te ofereço 120 90 dias de faturamento. Isso, 90 dias. Mas o hotel não consegue arcar com isso. O hotel, o máximo que ele consegue tem saúde financeira para oferecer 15, 20 dias de faturamento. Agora, se nós caminharmos por uma situação como essa que o Hugo e o Felipe têm falado, né? Que é o cartão virtual, que é um tema que a gente já conversa há muito tempo, mas que existe muita resistência no mercado, mas pode ser que a resistência esteja principalmente em nós, né? Na ponta, na hotelaria mesmo, que muitas vezes foi tentado fazer esse movimento e não chegou-se, né, a uma definição, né, Hugo? Vocês lembram disso, né? Sim, tentou, né? O primeiro que falou, não, eu faturo, pronto, caiu tudo por terra. Aí caiu, exatamente, não tem uma sustentabilidade de todos. Se um abre, aí o outro também abre, aí quando você vê todo mundo... então eu vou faturar, que senão eu não vou ter ele, também não vou trazer. E eu gosto de, em conversas, né, em bate-papos deste tipo, sempre trazer a figura aqui da hotelaria independente, que é o menor, e trazer aqui no real. Às vezes ele depende do pagamento daquela diária para comprar um café da manhã da semana seguinte.
né? Ele não consegue, ele não tem fluxo para faturar durante 20 dias, e aqui eu estou falando 20 dias, né? Uma hotelaria independente. Então, este é um momento muito propício para mostrar para as empresas, trazer o valor agregado que é implementar como método de pagamento o cartão virtual, né? E outra, para a hotelaria, eu não tenho dúvida, tá? Não colocando vocês em saia justa, mas eu tenho certeza que não é isso, mas eu não tenho dúvida que um cliente que hoje compra faturado, se ele oferecer, olha, eu vou comprar com cartão virtual, você vai dar uma tarifa diferenciada para ele, porque você está tendo um benefício, né, em ter um pagamento com cartão virtual, o seu risco, a sua operação vai diminuir, né, porque você vai ter aquele caixa, aquele dinheiro que vai entrar dentro da sua negociação com o adquirente, o seu processo operacional de fatura, manda fatura por correio, muitas cidades é assim ainda, ou a agência tem que receber a fatura física, essa fatura extravia, pega um correio de greve e pronto. Você já não vai receber, você vai ter mais um custo que vão pedir para você emitir um novo boleto. E ali já foi alguns centavos para emitir um boleto. Então, aí, quando, né, o benefício que você tinha na tarifa, ele acaba na ponta, lá no final da régua, virando um prejuízo. Acho que a gente tem que pensar que tudo é dinheiro, né? E tempo é dinheiro. Nesse sentido, quando a gente... Eu não estou falando da maneira filosófica de tempo é dinheiro, não. É na prática mesmo. Né? Cada dia que passa que o hotel tem o fluxo de caixa em aberto, aquilo custa, porque ele tem que fazer um empréstimo. Então, o dinheiro, ao longo do tempo, ele tem um custo e esse custo tem que ser aplicado. Né? Então, me remete de volta à questão de negociação que o Christian comentou ou perguntou há pouco. Né? Então, o Hugo falou sobre o canal. Eu acho que nesse momento da pandemia, sem dúvida, canais de custos maiores, e a gente sabe de quais canais a gente está falando, que podem ter custos acima de R$40, logicamente eu imagino que isso seja desfavorável. Mas, de qualquer maneira, o hotel aberto precisa receber a demanda. Então, a discussão em tempos de bonança, que é como é que a gente revê o mix de distribuição para reduzir o custo do negócio, eu acho que passa para o banco de trás. Ela não deixa de ser importante, ela é fundamental, mas ela deixa de ser tão importante, e eu acho que a discussão de método de pagamento está na frente. Sem dúvida, saber qual é o canal de reservas do cliente é fundamental para estabelecer a precificação. Eu concordo 100%. E é algo que eu tenho advogado desde 2016, desde que eu entrei na HRS. Agora, além disso, eu acho que o próximo passo é qual é o canal e qual é o método de pagamento. Porque não existe, eu acho que uma coisa unilateral. Se a hotelaria dizer, eu não faturo mais, é mentira. Já fizeram isso no passado, não funciona. Não funciona. Eu acho que tem que ter uma proposta comercial adequada que coloque na mesa vantagens claras para o cliente e para o hotel em dizer, olha, se você pagar em cartão direto ou em cartão de crédito virtual, eu consigo fazer uma adequação à sua tarifa em X. E talvez, Cris, isso represente um passo para trás em termos de diária média, mas representa um passo muito para frente do ponto de vista de segurança financeira, de facilidade, de transparência e tudo aquilo todo o fluxo offline, papelada que o Hugo estava falando. Né? E então, ganha, né, Fê? Pois é, Beth, eu acho que se o cliente ganho, porque se a gente corta toda essa questão do faturamento, o quanto impacta, que provavelmente a hotelaria não tem esses estudos, mas o quanto impacta o faturamento, o atraso disso, né, para o fluxo do hotel, e até para o terceiro também, para a agência que está trabalhando ali, a gente ia ver que se der 5% de desconto num tipo de negociação que tem um cartão virtual, a gente ainda está ganhando, acho que todo mundo iria estar ganhando. O custo desse processo ele é muito grande, né? Ele é muito moroso e muito ineficiente, infelizmente é o que é, né? Eu diria assim, e também ele não é transparente, Beth. Eu acho assim, ó, a gente está falando de tecnologia, né? Um mundo, um novo normal e tal. O novo normal é ter transparência. Exato. E que não deveria ser o novo normal, né? Que deveria ser o normal. Deveria ser o normal do normal, né? Brincando aí com o novo normal, mas que, pelo amor de Deus, deveria ser o normal, né? É isso. Às vezes, num processo faturado, ele se perde, né? Extravia uma fatura, aí volta, aí virou um mês, enfim. Eu acho que é um momento de a gente aproveitar totalmente essa mudança que está acontecendo no geral e aproveitar para
implantar coisas que a gente tem aí em mente que vão ser benéficas para a nossa indústria e para o nosso mercado, né? Sem dúvida. Gente, sinceramente, a gente ficaria aqui batendo um papão aqui, muita coisa bacana para a gente escorrer, mas, bom, eu coloquei aqui para os nossos colegas que estão por aqui, para ficarem à vontade com relação a perguntas, se quiserem abrir o microfone, se quiserem mandar pelo chat, fiquem totalmente à vontade, tá? A gente já está no nosso horáriozinho aí que nós tínhamos programado, eu acho que foi muito bom. O bate-papo tá tão bom que passou tão rápido, né? Passou super, voando, né? E eu queria que o Hugo, Felipe, Beth, por favor, façam suas considerações finais, aí a gente já vai encerrando por aqui, por favor. Fique à vontade. Eu dou aqui a palavra aos nossos convidados, por favor, fiquem à vontade. Boa. Hugo, por favor, cara. Tá ok. Uma coisa que a gente preza muito na B2B, a gente conversa lá diariamente, né? É um momento difícil e que é um momento de muita união de toda a cadeia, né? Desde da empresa, a hotelaria, as companhias aéreas, as agências, aos consultores de viagens lá na ponta. É um momento de muita união, né? Participamos recentemente aí de uma discussão do custo, né, da distribuição ali, da guerra tarifária, e algo que me chamou muita atenção naquele dia foi que é um momento de compartilhar, de não espremer, né, a cadeia inteira ela está sofrendo, né, desde a empresa que precisa hospedar o seu viajante, que ele não pode parar a sua viagem, com os hotéis que fecharam e que começaram a reabrir agora. E se vem uma consciência de renegociação naquele sentido de eu vou me aproveitar do momento para espremer e trazer uma tarifa menor, eu acho que ela acaba tirando toda essa nossa, não como eu posso falar, transparência, mas é um momento difícil. Todos, né? Vai ter que ajudar ali um pouquinho, se doar, para a gente dar 5, 6 passos lá na frente e ter uma retomada aí bem mais firme, forte. Em nome da B2B, mais uma vez, nos colocamos à disposição para ajustar todo o ecossistema. Acho que esse é um momento que, ok, somos empresas, né? Não somos ONGs financeiras, mas de colaborar com o outro, né? Boas práticas, HRS, B2B, Meliá, enfim, com todos os outros, discutir, trazer boas práticas, cada um dentro da sua empresa, do seu propósito, e levar para o mercado. Porque a gente tem, quem vai reconstruir o nosso setor somos nós, né? Exatamente. Somos nós, né? Toda a cadeia, o ecossistema sempre juntos. Eu queria trazer aí como mensagem. Tá ótimo, obrigado, Hugo. Muito obrigado, Hugo, pela sua contribuição. Pessoal, eu deixo uma mensagem um pouco diferente do Hugo. Ele abordou um ponto e eu concordo com ele. Eu acho que é um momento em que a gente tem, como indústria, que sair do outro lado disso. E a forma de sair do outro lado disso é ter práticas que são saudáveis. E a prática saudável é pagar de forma clara, transparente e garantida, negociar tarifas que façam sentido para a empresa e para o cliente, a empresa garantir que uma vez que negocia, realize, né? Então eu acho que a união vai se concretizar em bons negócios. E eu acho que a gente nós somos parte desse mercado, e somos nós que vamos fazer isso acontecer. Eu deixo uma outra consideração, que é a consideração que eu tenho falado com muitos hoteleiros, que é o negócio que fechou, o hotel que fechou as portas por causa dessa pandemia num primeiro momento e quiser reabrir da mesma maneira, vai quebrar. Eu não vejo nenhuma operação voltando da mesma maneira. Isso eu acho que vale para todos os negócios. Então, se a gente está falando que a tecnologia vai mudar a forma como o cliente se relaciona com a gente, acho que a gente tem que olhar para dentro também e dizer como é que a gente vai mudar a forma como a gente se relaciona com a tecnologia. Desde, por exemplo, o que a gente estava falando bastante da forma de pagamento, que é como é que a gente capacita as equipes de recepção para garantir que isso aconteça na ponta, porque tem um valor comercial e um valor financeiro, e isso tem que se refletir na operação. Né? Mas muito mais do que isso, né? Como é que, por exemplo, uma cadeia pode rever a área financeira? Será que dá para centralizar e os hotéis, por exemplo, terem uma operação que é mais light? RH, folha,
ponto? Enfim, que tipo de revisão pode ser feita da operação? Será que o cliente vai querer ter contato com o recepcionista ou será que eu posso ter um pool virtual de concierges que atendem com FaceTime e atendem o cliente, mas com distanciamento social? Como é que a gente vai fazer com a IB para ele ser atrativo, ele ser gostoso e ele gerar receita? Então, eu acho que existem várias considerações importantes, além do protocolo de segurança em si, de saúde, como pensar o nosso negócio com as tecnologias disponíveis para fazer com que a gente saia do outro lado disso mais fortes e mais sustentáveis. E aí, indo para a prática, como é que a gente distribui isso de maneira contínua, online e normalizada? Como é que a gente coloca na frente do nosso cliente a informação de que nós somos seguros para receber esse cliente, né, do ponto de vista do hotel? E como é que a gente transaciona isso com distanciamento social, de maneira eletrônica, de maneira confiável, de maneira garantida, com baixo custo, para garantir que tanto a empresa quanto o hotel vão ter o valor correto ao final dessa transação e que o hóspede foi bem atendido. Eu acho que essa é a maneira como a gente, como cadeia, como ecossistema, vai conseguir contribuir para um mercado melhor e um mercado que sobreviva a esse momento único que a gente está vivendo. Obrigado pelo convite. Opa, nós agradecemos. A gente que agradece vocês, agradecemos as considerações de vocês. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo que está aqui nos ouvindo, aqui nesse bate-papo. Aproveitar e comentar que os hotéis provavelmente abram em julho. Temos aberto hoje aqui no Brasil 3 hotéis, só para dar um recadinho para o pessoal, aproveitando, né? Temos aí o Meliá Ibirapuera, o Meliá Jardim Europa e o Trip Higienópolis aberto em operação, e provavelmente os próximos devem abrir entre julho e agosto. A nível global, nós já temos 65 hotéis abertos, tá? Tanto a América quanto a Europa. A Europa está começando a abrir gradativamente a operação dos nossos hotéis, mas iniciamos aí a retomada e a abertura dos hotéis e contamos com todos vocês e os nossos parceiros aí também, nesse momento de renegociação, né? Provavelmente a Meliá também está renegociando todas as tarifas, isso a nível global, que é a forma mais eficiente e mais inteligente nesse momento, né? E agradeço mais uma vez aí o Cris. Os nossos próximos eventos aí o Cris vai dar um recadinho para que vocês estejam presentes. E muito obrigado, pessoal, e Hugo, pela participação aí. E a gente se vê em breve. Muito Até bom, mais. Muito bom. Bom, a gente vai se vendo aí nos futuros eventos. A gente tem a semana que vem em Buenos Aires, um bate-papo com o diretor de vendas do hotel, na próxima segunda-feira. Na terça-feira temos uma ida também a Cancún, uma pessoa especialista lá, Cris Batista, que nos ajuda muito por lá e é responsável pela parte de MICE, e outros eventos que estamos criando por aí, que tem muito conteúdo bacana por aqui pelo nosso canal. Gente, obrigado mais uma vez. Estejam todos seguros, todos em paz. De coração, muito bom falar com vocês. E vamos nos encontrando aí, por enquanto, virtualmente, e logo mais em breve, mais próximo. Tá bom? Exatamente. Valeu, Cris. Obrigado, Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.